Gravação iniciada, presidente. Conselheiros, boa tarde. Dando continuidade à nossa sessão do dia 7 de outubro, na parte da tarde, vamos iniciar com o processo de número 90 de relatoria do conselheiro Toselli, recorrente à Fazenda Nacional interessada em empresa de transporte CPT. O patrono encontra-se presente, Fabimar? Sim, presidente. Então, pode chamá-lo, por favor. Farei a convocação. Obrigada. Item 90 da pauta, doutora Gabriela. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar mensagem privada no chat. Item 90 da pauta, doutora Gabriela. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar mensagem privada no chat. Patrona convocada, presidente. Obrigada. Doutora, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso colegiado. Conselheiro Toselli, quando estiver pronto, pode iniciar seu relatório. Boa tarde. Esse é um caso de recurso especial interposto pela PGFN contra o acórdão tal, cuja ementa a hora transcriu. Lucro inflacionário a realizar, diferença IPC BTNF. Parcela do saldo de lucro inflacionário acumulado em 31/12/89, sujeita a correção complementar, deve ser reduzida pela realização oferecida à tributação no ano calendário 90, pois esta realização não mais se constituiria em adição a partir do ano calendário de 91, conforme a literal disposição do caput do artigo 40 do decreto 332 de 91. Certificado dessa decisão, a PGFN recorreu a esta colém da Câmara Superior, alegando existir divergência entre o acórdão recorrido e o acórdão número tal, o qual possui a seguinte ementa: o resultado da correção monetária, quando se tratar de saldo credor, e a parcela de correção do lucro inflacionário a tributar corresponde ao período base de 89, pela diferença da variação IPC-BTNF do período de 90, serão computados a partir de 93 no cálculo do lucro inflacionário realizado. O presidente da Câmara da primeira sessão de julgamento do CARF, competente, deu seguimento ao recurso por meio de despacho de admissibilidade de folhas tais, sob o entendimento de que restou comprovado o destino jurisprudencial necessário. Chamada a se manifestar, a contribuinte ofereceu contra-razões, onde basicamente alega que nenhum reparo cabe à decisão recorrida, na linha de outros julgados que colacionam. É o relatório, presidente. Obrigada, conselheiro. Doutora, eu vou aqui marcar seu tempo, tá? Iniciar. Fica à vontade. Tá bom, obrigada. Ilustríssima senhora presidente, ilustríssimo senhor doutor relator Luiz Henrique Marotti Toselli, ínclitos membros da primeira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais do Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, nobre representante da Fazenda Nacional. Inicialmente, gostaria de dizer que é uma honra poder realizar a presente sustentação perante os ilustríssimos conselheiros. Eu farei uma breve sustentação, na qual eu pretendo destacar de forma bem sintetizada apenas a necessidade do não provimento do recurso especial, objeto de julgamento em tela, interposto pela Fazenda Nacional, sendo imperiosa, sim, a mantença do acórdão recorrido, já proferido pelo Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, como pontuado pelo relator. Como observado, trata-se de uma autuação fiscal lavrada contra a empresa, ora recorrida para exigência de RPJ, a qual ainda persiste no âmbito administrativo quanto à alegação de suposta falta de adição do lucro inflacionário realizado pela empresa. Nesse sentido, há que se ressaltar que, ao analisar o recurso da empresa, o recurso voluntário interposto em 2013, este egrégio conselho entendeu por conhecer integralmente do recurso e dar parcial provimento justamente para excluir a incidência do IRPJ a parcela referente à realização do lucro inflacionário. Nobres julgadores, na ocasião, entenderam os ilustres conselheiros que, quanto à referida matéria, assistia a razão à empresa
recorrida, na época, na qualidade de recorrente, visto que, de fato, conforme verificado em seu demonstrativo de acompanhamento do prejuízo fiscal e do lucro inflacionário, em 31 de dezembro de 1990, a empresa recorrida, ela realizou integralmente o saldo do lucro inflacionário acumulado e que era até então existente. Nesse contexto, observou-se que quando da publicação da Lei 8.200 de 91, que dispôs sobre o tratamento tributário aplicável ao lucro inflacionário acumulado e ao saldo da diferença de correção monetária IPC-BTNF, a empresa já não possuía qualquer saldo de lucro inflacionário acumulado a realizar justamente diante da realização integral que foi feita em 31 de dezembro de 1990, razão pela qual se mostrou descabida a incidência do IRPJ sobre essa parcela. Contudo, apesar do acertado entendimento do egrégio Conselho Administrativo, foi interposto o recurso especial em tela sob a alegação da existência de suposta divergência jurisprudencial e que o entendimento correto seria no sentido de que o lucro inflacionário a realizar em 31 de dezembro de 89 teria que ser corrigido pelo IPC desde o balanço de 31 de dezembro de 89, ou seja, sendo apropriados os efeitos do IPC no ano base de 1990. É dizer, segundo o entendimento distorcido do recurso especial, a suposta divergência jurisprudencial seria acerca da diferença do IPC-BTNF 90 poder ou não ser utilizada para a correção do lucro inflacionário até 31 de dezembro de 89. Contudo, o que se verifica no presente caso é que o recurso especial ele visa ter em seu favor uma jurisprudência administrativa da incidência da correção monetária complementar, mesmo diante da situação em que a recorrida já recolheu todo o lucro inflacionário em dezembro de 1990, como já verificado no acórdão proferido pelo CARF e ora recorrido. Como observado pela empresa recorrida, a aplicação do IPC pretendida pela recorrente e já afastada expressamente no julgamento anterior, ela não tem o cabimento em tela, visto que a recorrida, no período base de 1990, realizou a totalidade desse lucro inflacionário. Destaque-se, nobres jogadores, que o dispositivo, o artigo 40 do Decreto 332 de 91, comandava a correção suplementar para os valores adicionados a partir do período base do ano de 1991, justamente em consonância com os princípios constitucionais da irretroatividade e da anualidade da lei tributária. Assim, constata-se estar equivocada a aplicação ao presente caso da suposta divergência jurisprudencial trazida pela recorrente em seu recurso, o qual, todavia, não espelha a situação da recorrida, que, como já reiterado, realizou a integralidade do saldo. Assim, nesse sentido, em atenção já aos fundamentos e, inclusive, a jurisprudência apresentada nas contrarrazões de recurso especial, requer seja negado o provimento ao recurso especial fazendário, a fim de que seja mantido, dessa forma, o acórdão recorrido já proferido pelo egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Eram essas as considerações. Agradeço desde já aos ilustres conselheiros. Muito obrigada, doutora. Conselheiro Toselli, você está com a palavra. O recurso especial e tempestivo foi admitido nos seguintes termos. Abro aspas. Verifica a divergência entre a interpretação contida no paradigma quando confrontada com a tese adotada pelo recorrido. Quanto ao que prescreve o artigo 40 do decreto, para o paradigma, a interpretação é da tributação da diferença IPC-BTNF incidente sobre o saldo lucro inflacionário existente em 31 de 12 de 89, seguindo a mesma regra do lucro inflacionário. Para o recorrido, a da não tributação, pois esta diferença IPC-BTNF deve ser deduzido pela realização oferecida à tributação no ano calendário de 90. A meu ver, isso representa a similitude fática necessária para comprovar a divergência, razão pela qual conheço do recurso especial fazendário. Controvérsia, posso prosseguir no mérito, presidente?
A controvérsia diz respeito à legitimidade ou não da tributação da correção monetária especial relativa à diferença IPC-BTFF prevista na Lei 8.200 de 91, no saldo do lucro inflacionário acumulado de 89, na hipótese do contribuinte já ter adicionado, realizado, integralmente esse saldo, resultado, no ano calendário de 90. Segundo a recorrente, em que pese as razões pedidas pelo Conselho Relator, a parcela, a diferença IPC-BT 90 sobre o lucro inflacionário acumulado, como somente passou a integrar o saldo passivo de realização no ano de calendário de 93, não sofre qualquer influência da alegação de que a impugnante teria realizado integralmente o lucro inflacionário em 90, ou seja, deve ser afastado o argumento de que teria realizado integralmente o lucro inflacionário acumulado já em 90. A leitura que deve fazer do artigo 40 é no sentido da obrigatoriedade do reconhecimento da diferença IPC-BTF sobre a totalidade do lucro inflacionário remanescente em 31 de 12 de 89, incluindo, pois, a parcela que foi realizada em 31 de 12 de 90. A contribuinte, por sua vez, sustenta, em linhas gerais, que a aplicação do IPC pretendida pela Fazenda e afastada pelo recorrido não tem cabimento porque a defendente, no período base de 90, realizou 100% do saldo do lucro inflacionário, e o dispositivo regulamentar comandava a correção suplementar para os valores adicionados a partir do período base de 91, em consonância com os princípios constitucionais da retroatividade e anualidade da lei tributária. Pois bem, de acordo com o artigo 40 do Decreto 332, que regulamenta os efeitos da correção monetária das demonstrações financeiras previstas nas leis 7789 e 8200, aí eu vou ler porque é importante. Os valores que constituirão adição, exclusão ou compensação a partir de 91, registrados na parte B do LALUR, desde o balanço de 31 de dezembro de 89, serão corrigidos na forma deste capítulo e a diferença de correção será registrada em folha própria do livro, para adição, exclusão ou compensação na determinação do lucro real a partir do período base de 93. Parágrafo 1º. Tratando-se de prejuízos fiscais, a diferença de correção será compensada em 4 períodos base, a razão de 25%, a partir de 93 até 96. Parágrafo 2º. Somente poderá ser reduzida a diferença de correção monetária relativa ao 90, prejuízos fiscais apurados até 31 de 89, se a pessoa já tiver lucro real em 90 e 93 suficiente. Terceiro, o valor da adição relativa à diferença de correção do lucro funcionário a tributar será computado na determinação do lucro real de acordo com o critério utilizado para a determinação do lucro inflacionário realizado a partir do período base de 93. Da leitura do caput, percebe-se que, a partir do período base de 91, apenas os valores relativos ao lucro inflacionário não realizado é que se sujeitam aos ajustes fiscais decorrentes da correção monetária prevista no parágrafo 3º, devendo tais valores serem oferecidos, adicionados à tributação, a partir de 93. Nesse caso concreto, porém, restou demonstrado que, em 91, a contribuinte não mais possuía saldo de lucro inflacionário acumulado a realizar, haja vista sua integral realização, tributação, em 31 de 12 de 90. Considerando, então, que a parcela do saldo de lucro inflacionário acumulado em 31 de 12 de 89 fora totalmente absorvida pela adição fiscal no ano de 90, não há mais que se falar em adição da respectiva correção monetária a partir de 91, de acordo com a própria literalidade do dispositivo em questão. Me alinho aqui com o que também restou decidido no acórdão número 108 tal, que ele fala que a parcela do saldo de lucro inflacionário acumulado em 89, sujeita à correção complementar, deve ser reduzida pela realização oferecida à tributação em 90, pois essa realização não mais constituiria em adição a partir de 91, conforme literal disposição do artigo 40. Nesse sentido, entendo que nenhum reparo cabe ao acordo recorrido. Diante do exposto, eu conheço do recurso especial e, no mérito, nego-lhe provimento. É como voto, presidente. Ok. O senhor Edeli já está preparado para proferir seu voto? Ok.
Tenho certeza que eu já decidi isso, mas eu não estou encontrando. O conflito, não sei se o conflito se dá meramente entre a lei e a IN 125, que é mais genérica, ou se temos outras disposições. Pode falar, conselheiro Caio. Não, só aproveitando, eu lembro que o debate que tinha forte era da correção para FGLL, também, não? Dos expurgos inflacionários. Isso é específico, é a aplicação de IPC-BTNF sobre os saldos de LALUR. Pode falar, conselheiro Tozelli, pode falar. É que aqui, na verdade, conselheiro Edeli, no momento em que a norma que instituiu a correção monetária, ela entrou no ordenamento, o contribuinte não tinha mais lucro inflacionário, estava tudo absorvido, tudo realizado, já tinha tributado. Então a questão aí é justamente tentar dar um efeito retroativo para algo que inclusive nem mais estava no LALU, que já estava, né, já tinha sido baixado. Sim, a minha pergunta é se foi só a IN 125 que determinou isso ou se teve algum outro ato. Porque a IN 125 que está citada no paradigma, ela diz isso. O resultado da correção monetária, quando se tratar de saldo credor, bem como a parcela de correção de lucro inflacionário a tributar correspondente a 1989, pela diferença de PCB-TNF, serão controlados em folha própria. Então, ele se refere simplesmente ao saldo de 31 do período base de 89, sem cogitar de já ter sido baixado antes da edição da lei. E determina que esse valor será controlado para realização a partir de 1993. Eu sei que eu já apreciei isso, foi na DRJ, com certeza, não foi aqui. Isso é coisa muito antiga que a gente julgava há uns 20 anos atrás na DRJ. E a gente está tendo que... Eu não queria falar com essa quantidade de detalhe, né, André? Com PERC junto. Foi em 2002, André, ainda não fizeram 20 anos. Quase. Já pode tirar a carteira de motorista, né? Já.
que eu achei aqui foi afastando a exigência do fonte, mas mantendo o IRPJ, uma decisão do Padovan. Tem uma resolução do Pleno também, do CARF, mas aí é sobre outra norma de correção, não entra nesse mérito. É sobre uma norma uma norma de execução conjunta SRF, COSIT e COSAR. Falava sobre o método de correção do expurgo no ano de 1990, que acabou norma de execução 08. Isso, que acabou sendo derrubada pelo TFR e depois virou resolução do CNJ, e aí provocou o CARF a dar uma resolução de pleno, né? Mas, pela análise que eu acabei de fazer, não se comunica com a matéria aqui precisamente tratada no caso do conselheiro Toselli. Ok. A interpretação é de que quando se faz a referência de valores que ainda serão computados, é para que a atualização, a compreensão total, né, de que o IPCBT-NF tem que repercutir sobre todos os saldos. A determinação é da correção monetária plena, alcançando os saldos patrimoniais e os saldos de LALUR, quando a legislação diz que são os valores que constituirão adição e exclusão a partir de 91, é para que o contribuinte não tivesse que retroagir e promover a atualização em 90 e afetar as adições e exclusões em 90. Não que estivesse dispensado aquele valor que se sujeitaria àquela correção que se existisse a lei antes, aquele valor se sujeitaria, mas como a lei não existia, então aquele valor que foi realizado não é alcançado mais. A interpretação, a instrução normativa, ela vem editar essa determinação em relação ela vem determinar que a correção se dê sobre todos os valores do balanço de abertura de 90, ou seja, alcançando os saldos que existiam em 31 de 2 de 89, ela fixa essa interpretação. E aqui eu tenho a IN 114, embora o paradigma fale em 125, deve ter tido alguma renovação, deve ter tido mais de uma mesmo. Ela vem fazer essa interpretação, se faltando no fato de que a lei determinou que o cômputo dessa diferença seja feito a partir de 93, que o decreto 332, quando se referiu que os valores que constituirão a adição, a exclusão, a competição a partir de 91, é simplesmente para dizer que, olha, você tem que corrigir desde 89, mas não precisa alterar a realização em 90. Isso não altera a sua realização feita em 90, mas esse valor continua controlado no LALUR e vai gerar efeitos a partir de 93. Então, eu acho que é uma interpretação válida, uma interpretação possível, e por isso eu vou divergir e
aplicar o entendimento da instrução normativa, entendo que é uma interpretação razoável da legislação. Eu só queria ver se esse meu acórdão da DRJ foi reformado aqui no Conselho. Pode falar, conselheiro Tozelli. Sempre precisas as considerações, só para falar que eu vou incluir no meu voto, que eu entendo que essa IN é ilegal. Tá? Só para não restar omisso nessa aí, porque para mim o princípio da retroatividade aqui prevalecia e a gente não estaria vinculado a essa instrução normativa, mas agradeço aí a nossa enciclopédia, a doutora Edeli. Como é que foi? Já fui chamada de titã, já fui chamada de enciclopédia, logo vão falar que a gente tá velha mesmo, né, Andréia? Não me bota nesse rol, não. Você que fica falando que você tem 25 anos. Não, o acórdão caiu por conta de decadência, a decisão que o DRJ caiu por conta de decadência, não teve exame de mérito, mas eu acho os fundamentos razoáveis e vou manter esse entendimento. Presidente. Pois não, esclarecimento de fato, doutora? Eu só gostaria de ressaltar, eu não sei se seria esse o caso que a ilustre conselheira está mencionando, mas a empresa tem um outro processo, que é o final 2003-91, em que foi julgado também pelo Egrégio Conselho, no mesmo sentido que foi julgado o presente caso agora pelo CARF, que a gente está pedindo pela mantença do acórdão recorrido. Não sei se não é a mesma empresa, não, é outra empresa. Obrigada, doutora. Obrigada. Bom, vamos continuar com a doutora Lívia, por favor. Eu acompanho o relator integralmente, presidente. Conselheira Viviane, como vota? Acompanho a divergência da conselheira Edeli. Conselheira Amélia, como vota? Apoio o relator. Conselheiro Fernando, como vota? Presidente, eu vou acompanhar a divergência, porque para mim o dispositivo é claro, até no próprio decreto também, é para pegar o saldo de 31 de dezembro de 89. E ali se aplica a correção, e aí sim para períodos posteriores, acho que foi justamente, acho que o que a conselheira Edeli está comentando, só se optou por não fazer nada durante o ano de 1990 com isso. Mas a lei é clara que diz que se aplica em relação ao saldo de 31 de dezembro de 89. Então, com a devida vênia ao conselheiro Tozelli, eu vou acompanhar a divergência. Ok, conselheiro Caio, como vota? Acompanho o relator, presidente. Bom, eu, no caso, acompanho a divergência, então houve um empate, não é isso? 19 é determinação legal, vencidos Edeli, Viviane, Fernando e Andréia, que davam provimento. Então, por voto determinação legal, foi negado provimento. Conhecido por unanimidade, negado provimento por determinação legal. Vencidos Edeli, Viviane, Fernando e Andréia. Alguém gostaria de fazer declaração de voto? Edeli, Devi. Obrigada, doutora. Tudo de bom. Obrigada, presidente. Então, o resultado é negado provimento. Então, isso. Ok, então. Obrigada. Boa tarde. Agradeço, conselheiros. Boa tarde. Bom, conselheiros, dando continuidade, vamos passar para o item 93, que, se não me engano, é um repetitivo, né, doutora Amélia? São do Santander e tem mais 2 em seguida, né? Então, podemos passar, quando a senhora estiver pronta, para o 93. Então, é um recurso especial do contribuinte contra o acordo 2402-005849, em que foi negado o provimento por unanimidade de votos. Houve oposição de embargos de declaração pelo contribuinte, porém foram rejeitados por meio do despacho.
Então, ela interpôs recurso especial com fulcro no artigo 67, alegando divergência da jurisprudencial com relação ao seguinte ponto: ônus da prova, busca da verdade material, comprovação de liquidez e certeza do crédito. Despacho de admissibilidade, o recurso teve seu seguimento negado diante da falta de comprovação do alegado dissenso em ambas as matérias. Diante da negativa de segmento, o contribuinte opôs os devidos agravos, reiterando a admissibilidade. Aí, em despacho, o agravo foi acolhido para dar seguimento nos seguintes termos, né? Pois bem, como se viu, o despacho agravado concluiu pela ausência de similitude fática entre os julgados, consubstanciado no fato de que a decisão paradigma consigna que não houve uma análise da certeza da liquidez e certeza do crédito pleiteado, enquanto que a decisão recorrida aponta tanto as conclusões da primeira instância de julgamento acerca da certeza e liquidez do crédito com suas próprias, de forma que nestes autos houve uma análise da liquidez e certeza do crédito pleiteado. Ocorre que, como destaca o agravante, o paradigma registra que não houve análise da liquidez e certeza por parte da DRF de origem. Ele continua aqui também. Veja-se também do paradigma, a turma julgadora da Câmara Superior nem referendou nem rejeitou a conclusão acerca da efetividade do direito creditório alcançado nos julgamentos da DRJ, mas conclui que caberá à autoridade administrativa, quando da análise do pedido de compensação, averiguar a certeza e liquidez, a partir dos documentos juntados à declaração pelo sujeito passivo mediante intimação. Forçoso a reconhecer que em algum grau houve no processo do paradigma análise da certeza e liquidez do crédito pleiteado frente a elementos probatórios trazidos aos autos, mas que mesmo assim a turma julgadora entendeu que cabia o exame pela DRF de origem comandando a diligência. Então ele acolheu para dar seguimento nesse item. A PGFN apresentou contrarrazões, pugnando em síntese pela manutenção do acordo recorrido. Então, aqui ele tratou de uma decomp não homologada, já que a partir das características do DAF apresentado no PERDComp foram localizados um ou mais pagamentos. A recorrente alegou que foi recolhido o valor de R-fonte sobre juros e comissões em geral de domiciliados no exterior, referente ao fato gerador de março de 2006, a maior de 1.231.683,04. Porém, não houve retificação da DCTF, fato que levou à não homologação do pedido de compensação. A DRJ manteve a não homologação diante da ausência de apresentação de escrituração e documentação válida para alterar o débito declarado pelo contribuinte. Então, os paradigmas apresentados foram esse 9303004675 de PIS, né, que trata aí da verdade material. A verdade material composta pelo dever de investigação da administração, somado ao dever de colaboração por parte do particular, unidos na finalidade de propiciar a aproximação da atividade formalizadora com a realidade dos acontecimentos. A autoridade preparadora deve promover a análise da liquidez e certeza do alegado crédito com base nos documentos existentes nos autos e outros mais que entender necessários, tendo por norte o princípio da verdade material e, no caso de serem os créditos suficientes, homologar as compensações efetuadas. Enquanto o espaço de admissibilidade inicial entendeu não haver a similitude fática necessária, já que em ambas as situações o entendimento é de que deve haver a liquidez e certeza do crédito, o despacho de agravo, por sua vez, deu seguimento por entender que havia uma similitude fática em um aspecto ao menos. Se analisar o acórdão paradigma, veja a existência de uma diferença, que no meu entendimento é crucial para se definir a similitude para o conhecimento. Já no primeiro parágrafo, ele diz: no presente caso, o que se discute é o direito de compensação do contribuinte realizado com crédito de PIS de fevereiro, com débito de COFINS de fevereiro de 2003, com débito de COFINS de janeiro de 2004. Foram apresentadas planilhas de cálculo do crédito e sua utilização, bem como da COM. O crédito era de PIS e foram apresentadas planilhas de cálculo do crédito e a da COM. No caso em tela, como disse o acordo recorrido, não houve apresentação de provas do que gerou o erro, nem sede de manifestação de conformidade ou de recurso voluntário. Então, aqui trechos do acórdão recorrido, né? No que respeita às questões de mérito, não colhe melhor sorte, já que coente suas pretensões, bem como pontuou a autoridade recorrida, o contribuinte não juntou aos autos, cópias da escrita contábil e fiscal da empresa, de forma a demonstrar o erro no preenchimento da DCTF e consequente recolhimento devido. Enquanto alegue que carregou aos autos documentação demonstrando o erro de preenchimento da DCTF,
Tem-se que o único resquício de prova apresentado, já que agora no recurso voluntário, foi o documento de folha 121, referido documento diz se tratar de prova inequívoca do erro de fato cometido em sua DCTF, consubstanciado em registros contábeis que demonstram aproveitamento de direito creditório oriundo de pagamento ao maior ou indevido, utilizado para compensar débito de RPJ e CSL estimativa mensal. Não é hábil demonstrar a ocorrência do erro de fato. Referenciado documento, trata-se de uma única folha sem qualquer tipo de registro que se possa evidenciar que as informações ali inseridas integram a contabilidade do recorrente. E mais, embora revele a existência de recolhimento relativos ao mês de março de 2006 em valor equivalente ao da DECOMP, que aqui se debate, 175 mil e 1.081.000, os apontamentos contidos em tal documento não têm qualquer aptidão para comprovar o erro de fato arguido ao longo de todo o recurso voluntário. Ou seja, no acordo paradigma, diante da documentação apresentada, foi determinado o retorno dos autos à DRF de origem, para análise da liquidez e certeza do crédito, diferente do caso em questão, em que há a solicitação do retorno dos autos para análise sob o entendimento de que seria dever da administração essa revisão. Entendo que da forma apresentada não há que se falar em similitude fática. Os fatos são diversos a partir do momento em que, em um caso, é apresentada a documentação, o que resulta no retorno à delegacia de origem, enquanto em outro, nada é apresentado, e isso resulta no não provimento do recurso voluntário. Se a situação fática deste caso fosse apresentada ao acordo paradigma, não vislumbro que lá o resultado seria o mesmo. Ou caso nestes autos a documentação que suportasse o erro tivesse sido apresentada e ainda assim a turma qual entendesse que não havia necessidade de retorno, então sim entenderia que o suporte fático seria o mesmo para conhecimento da matéria. Dessa forma, entendo que não se mostrou a similitude fática necessária para o seu conhecimento. Voto pelo não conhecimento do curso especial do contribuinte. Por hora é o voto. Ok. Conselheira Edeli. Interessante que a gente já passou por casos desse contribuinte com a mesma postura, né, de não juntar nada ao recurso e depois manejar o recurso especial para tentar caracterizar a divergência nesse contexto. O recurso especial é extremamente confuso, né, na demonstração da divergência, e acabou induzindo a admissibilidade da forma como foi, mas há essa dessemelhança essencial que a conselheira Amélia coloca, né, da falta de juntada de provas, apesar da DRJ, desde a primeira instância, ter dito preciso de elementos, né, preciso de provas do direito creditório, né, a DRJ não se pautou na impossibilidade de direito creditório porque estava vinculado à DCTF, né, ela já demandou provas, ele não trouxe provas em recurso voluntário, e os paradigmas, eles se pautam nessa outra postura, que não admite, sem a retificação da DCTF, a prova do direito creditório. Então, são contextos bem diferentes, já tivemos outros casos assim, acompanho a relatora no não conhecimento. Ok, conselheira Lívia, como vota? No caso dos autos, ele achou que ele apresentou prova. O negócio é que ele apresentou um papel que não era uma planilha de cálculo e que foi entendido como nada. Mas ele, assim, na postura do contribuinte, ele apresentou a prova. Nos dois casos apresentou. É que no caso dos autos foi considerado como nada e, portanto, considerou-se que ele não apresentou prova. Sendo que para ele aquela folha fazia todo sentido. Talvez se fosse um pouco mais explicado até poderia ser prova, mas como foi só uma folha, não... Então, assim, eu consigo ver similitude, acho que é questão de mérito se essa prova é capaz ou não de provar, mas isso é mérito. Eu consigo conhecer do recurso, sim. Os dois casos apresentou-se prova e apresentou-se alguma documentação e num caso ele foi desconsiderado e no outro foi analisado. Então, divergência para conhecer. Ok, abriu divergência, ok. Conselheira Viviane, como vota? Acompanho a relatora, presidente. Conselheiro Fernando, como vota? Com a relatora, presidente. Conselheiro Toselli, como vota? Eu acompanho a relatora, presidente. Conselheiro Caio, como vota? Com a relatora. Eu também, então foi negado conhecimento por maioria, vencida a conselheira Lívia. E nos outros dois, 94 e 95, que são repetitivos, a mesma situação. Negado conhecimento por maioria, vencida a conselheira Lívia. Ok.
Vamos passar para o 86. Granja Alvorada. Doutora Amélia, vamos lá. Continuando com a senhora. É o Granja Alvorada. Esse aqui também é um recurso especial do contribuinte, contra o acórdão 1001000601, em que foi rejeitada a proposta de diligência e negado provimento a recurso voluntário por voto de qualidade. Discute-se aqui dois temas, né, possibilidade de apresentação e de conhecimento de provas em momento posterior à impugnação, manifestação de inconformidade, divergência a respeito da interpretação conferida ao artigo 16, parágrafo 4º, e comprovação da certeza e liquidez do indébito tributário escriturado na DIPJ. Ressalta aqui que o pedido do recurso é para que os autos retornem ao colegiado de origem, a fim de que se analise o direito creditório. Despacho de admissibilidade. Ele foi admitido em ambos os itens, porém no segundo item foi admitido apenas com relação a um dos paradigmas apresentados. Trago aqui a colação, né? O primeiro paradigma indicado pela recorrente registrou a seguinte ementa: provas, recurso voluntário, apresentação, possibilidade sem inovação e dentro do prazo legal. Então, portanto, deste paradigma também caracteriza a divergência jurisprudencial invocada, já que, tal qual o anterior, considerou entendimento em direção oposta do acordo recorrido, no sentido de que é possível admitir a apreciação de elementos de prova trazidos apenas com recurso voluntário, desde que estes se insiram no âmbito da matéria controversa e não caracterizem inovação. Por outro lado, o acordo recorrido registrou ser inadmissível a juntada de documentos e elementos de prova após a impugnação e manifestação de conformidade, caracterizada a divergência nesse tópico, né? O segundo tema, comprovação de certeza e liquidez do indébito tributário escriturado na DIPJ. Para isso foram apresentados um 302.001.526, né? Trago aqui a ementa. Comprovação de erro, verdade material, restando comprovado pelo contribuinte o erro que se funda o lançamento impositivo se torna sua desconsideração em prol da verdade material. A DIPJ é capaz de produzir efeitos para fins de restituição e compensação. Então, a comparação entre o teor da emenda registrada neste paradigma com o entendimento proferido no acordo recorrido já se mostra suficiente a caracterizar a divergência arguida. O segundo paradigma ofertado por este tema pelo recorrente deduziu a seguinte ementa: 3001.000.546, erro de fato no preenchimento da DCTF, valor correto declarado em DIPJ, né? O descumprimento da obrigação de retificar a DCTF não enseja a perda do direito creditório, desde que o verdadeiro valor devido possa ser confirmado pela fiscalização através de outros meios que estivessem à disposição da fiscalização e após a intimação regular da interessada para realizar a retificação de suas certificações. O não atendimento pelo contribuinte da estimação gera a não homologação da compensação declarada. Então, esse daqui, o despacho de admissibilidade não acatou. Em contrarrazões, a PGFN pugnou pela manutenção do acordo recorrido, alegando que nos trata de simples erro no preenchimento de perde-compra passiva de retificação e esse indício insuperável, já que passados 5 anos para pleitear a restituição. Então, aqui a gente tratou de uma decomp transmitida pelo contribuinte a fim de se compensar débitos de RPJ estimativas de janeiro e fevereiro de 2004, com créditos de pagamentos indevidos de RPJ 2001. Despacho decisório, o pedido foi indeferido em razão da inexistência de crédito disponível, já que o crédito alegado já se encontrava alocado a débito declarado e confessado pelo próprio contribuinte. Em impugnação, o contribuinte apresentou o DIPJ retificadora com o valor do crédito. A DIJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente por entender que o contribuinte apresenta os perde-compras sem a devida retificação da DCTF. Em sede de recurso voluntário, o contribuinte apresentou também cópias dos livros fiscais, onde demonstrou a origem da retificação procedida na DIPJ de 2002, informou também que deixou de apresentar naquele momento a DCTF original do quarto trimestre de 2001, que foi objeto de posterior retificação, conforme
conforme pedido formalizado perante a Receita em 1º de agosto de 2012. Segundo a decisão recorrida, o pedido de restituição não foi acompanhado dos atributos necessários de liquidez e certeza, e assim o pedido de crédito deve ser indeferido. Ademais, os documentos traduzidos em sede de recurso voluntário não podem ser aceitos diante da ocorrência da preclusão. E o terceiro ponto colocado foi a falta de retificação da DCTF referente ao 4º trimestre de 2001, nos termos do parecer COSIT 2 de 2015. Então, com relação ao conhecimento, eu adoto as razões do despacho e também porque não houve nenhuma objeção por parte da PGFN. Então, eu conheço do recurso da contribuinte. Prossigo? Então, com relação ao mérito, a primeira discussão a ser dirimida se circunscreve a ocorrência da preclusão diante da apresentação de documentos em sede de recurso voluntário. Então, de fato, o entendimento acerca do tema é diverso, do meu ponto de vista, como já me manifestei em outras oportunidades, entendo ser possível a apresentação de provas que levam ao deslinde da matéria mesmo após a impugnação, como, por exemplo, no caso, juntamente com o recurso voluntário. Obviamente, tal possibilidade não deve ser estendida sem medidas. Documentos trazidos sem motivação da sessão de julgamento não merecem ser aceitos. No entanto, no caso dos autos, o entendimento do acordo recorrido foi no sentido de que não era o caso de exceção prevista no artigo 16, parágrafo 4º, recusando as provas apresentadas pelo contribuinte, né? Então, é certo que a interpretação do artigo 16 acima transcrito deve se dar de forma sistemática e não literal. E aqui é assim o artigo 38 da 9784. Ademais, ressalta que o contribuinte, após a improcedência da manifestação de inconformidade, onde o simples argumento trazido pela DRJ foi de simples falta de retificação da DCTF, ao que o contribuinte trouxe as demais comprovações do erro, juntamente com o recurso voluntário, as provas que demonstraram o erro de fato cometido na DIPJ e que levou à sua retificação após a apresentação da DECOM, porém antes da emissão de despacho decisório. Nesse aspecto, entendo que o contribuinte, ao trazer a documentação em sede de recurso voluntário, fez, pois a DRJ entendeu faltar a retificação da DCTF. Ele não retificou a DCTF, porém retificou a DIPJ e trouxe a documentação que motivou a retificação e o suposto erro, entendo que é aplicável aqui a linha C do parágrafo 4º do artigo 16. O acordo recorrido, por sua vez, afasta o direito ao crédito do contribuinte, entendendo faltar-lhe a certeza e liquidez e que a documentação trazida estariam preclusos. Resultado que esse colegiado, em casos semelhantes, sua maioria, tem entendido a possibilidade de ajuntar dessa documentação em sede de recurso voluntário, afastando a aludida preclusão, que eu trago o voto do conselheiro Caio, de agosto, agora recente, né? Então, nesse tópico, eu dou provimento ao recurso especial do contribuinte para afastar a preclusão e determinar o retorno dos autos à turma qual para que profira uma nova decisão com análise da documentação juntada aos autos com recurso voluntário. Quanto ao segundo item do recurso especial do contribuinte, a comprovação da certeza e liquidez do indébito tributário escriturado na DPJ, o recorrente entende que houve erro formal no preenchimento da DECOMP e que a falta da retificação da DCTF não afasta o seu direito à homologação da compensação, já que o indébito estaria materializado na escrituração da DIPJ, que serve de documento hábil para a apuração do crédito. O acordo recorrido entendeu que, nos termos do parecer COSIT 2 de 2015, são as informações declaradas em DCTF original ou retificadora que confirmam a disponibilidade de direito creditório utilizado em Perdicom e que podem tornar o crédito apto a ser objeto de Perdicom, desde que não sejam diferentes das informações prestadas à Receita em outras declarações, como a da IPJ. Assim, para o voto, seria imprescindível a retificação da DCTF, no presente caso, para que o débito reclamado fosse materializado. O contribuinte, ao verificar o erro, procedeu na retificação da DIPJ em 31 de março de 2004, mesma data em que transmitiu os perdicompes. Porém, não procedeu na retificação da DCTF. Em sede recursal, trouxe os documentos que comprovariam o seu erro, bem como procedeu no pedido de retificação da respectiva DCTF. É certo que em momento posterior, em pedido específico voltado para a Receita. É fato que no procedimento correto o contribuinte deveria ter retificado a DCTF gerando seu crédito, porém não o fez. Tal fato de não ter retificado a DCTF, porém, não pode levar à perda do direito de crédito do contribuinte. É certo que a fiscalização possuía outras informações, por exemplo, a própria DIPJ retificadora, que era posterior à DCTF enviada. Se uma informação estava incoerente, não poderia tomar simplesmente como correta a de maior valor. Ademais, o acordo recorrido baseou-se na impossibilidade de retificação da DCTF nos termos do parecer COSIT 2 de 2015. Entretanto, essa não me parece ser a conclusão mais correta. Aí eu trago aqui o trecho, né?
A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição contida na IN 1110 de 2010 não impede que o crédito informado em perticomp ainda não decaído seja comprovado por outros meios. Então, a sua conclusão no item E é clara: a não retificação pelo sujeito passivo impedido de fazer em decorrência de alguma restrição contida na IN não impede que o crédito informado e não decaído seja comprovado por outros meios. Aqui também eu trago o entendimento da conselheira Lívia no 9101005062. Então, no caso dos autos, além do colegiado ACO não analisar a documentação trazida aos autos com concurso voluntário, também entender que o fato da DCTF não ter sido retificado obstacularizaria a homologação do crédito. Então, eu voto por dar provimento ao recurso especial do contribuinte para afastar o óbice da não retificação da DCTF e determinar o retorno dos autos à turma COP para que profira nova decisão com análise da documentação juntada aos autos. Esse é o voto. Ok. Conselheira Edeli. Conselheira Lívia, vou lhe passar a palavra. Eu quero em debate, estou analisando, mas se alguém já analisou, se o retorno seria mesmo para a turma COP, porque pela superação do primeiro argumento seria, mas a ADRJ também não analisou, também se recusou a analisar qualquer coisa, porque falou que não tinha retificado a STF, então não vou olhar nada. Então eu não sei se o caso seria o mesmo desse precedente que está citado, que é volta para a ADRJ. Estou analisando ainda, mas se alguém tiver já alguma análise mais completa, me ajude. O caso, ele tem duas peculiaridades. Desde 2004. Ele se distingue, né, daqueles que nós comumente analisamos, porque esse vem de uma DRJ que entende que se não foi feita a retificação da DCTF, então ele não tem direito nenhum a crédito. Para além disso, temos, em manifestação de inconformidade, ele junta a DIPJ apresentada em 2002, a DECOMP é de 31 de março de 2004, mesma data em que ele faz a retificação, deixa eu ver se é retificação, não, é normal, 2002. E tem uma outra DIPJ entregue em 2004. Bem, mas, então, o primeiro ponto de dessemelhança é a questão dessa postura da DRJ. Esse processo não segue o iter normal dos outros, que é a DRJ diz, olha, você está vinculado à DCTF e você não trouxe prova, e aí ele traz prova. O Tozelli caiu? Caiu. Espera ele voltar. Voltou. Ok, conselheiro. Bem. Ok, Tozelli, me escuta? Escutou, Edeli? Nossa, eu fui apagar uma janela, eu apaguei, me perdoa. Eu estava ouvindo, você estava falando que... Já fiz isso também. Vou começar de novo. Esse caso aqui é diferente porque os outros casos, o pagamento é vinculado à DCTF, o contribuinte vem e alega que o indébito existe, traz alguma prova, que no caso ele trouxe a DIPJ em manifestação de inconformidade, a DRJ, os casos que normalmente a gente aprecia, a DRJ diz, não, eu preciso de elementos de escrituração, ele traz em recurso voluntário, não é apreciado, a gente entende que é 16, eu nunca decoro essa mas que está lá na possibilidade de contrapor a argumentação nova dos autos, e devolve para o colegiado ACO apreciar. Então, esse caso é diferente porque a DRJ diz, se você não retificou a DCTF, você não tem direito ao crédito. Então, o processo, e aí o colegiado ACO endossa essa argumentação o contribuinte traz, inclusive, escrituração contábil no recurso voluntário, mas o colegiado ACO não aprecia. Então, existe o vício do colegiado ACO, que poderia ter apreciado, mas não é bem, a documentação que ele trouxe não é bem a documentação que contraria a decisão de primeira instância, porque a decisão de primeira instância não queria apreciar esses documentos, né? Não pediu, não demandou esses documentos, isso que o direito dele tinha perecido para todo sempre. Então, tem essas peculiaridades. Fora isso, o despacho de admissibilidade fui eu que assinei,
e eu dei seguimento na segunda matéria, que é aquela que envolve a questão do pagamento da prova do indébito de estimativa ou de IRPJ-CSL por meio da DIPJ, que não foi analisada antes do despacho decisório. Entendo que nessa matéria o recurso não deve ser conhecido por ausência de pré-questionamento, porque o acórdão recorrido, eu até posso supor que ele foi decidido por maioria e os conselheiros Adelino e Eduardo Morgado votaram por dar provimento. Eu até suponho, já vi o Eduardo aplicando o meu entendimento, de reconhecer esse direito creditório por essa razão, por constar na DIPJ, e talvez isso tenha me induzido a dar seguimento. Mas quando fui ver a declaração de voto do conselheiro Eduardo Morgado, na verdade é em relação à proposta de diligência que ele havia feito. Então, entendo que não há pré-questionamento, porque não foi discutida essa questão da prova do indébito, do reconhecimento do direito creditório com base na DIPJ, relativamente à segunda divergência. Então, restringindo a primeira divergência, eu acho que deve ser o pedido de retorno já, né, Amélia? Foi nesse caso que você consignou isso, né? De retorno para o colegiado ACOM? O colegiado ACOM. Eu acho, e aí a Líbia comentou isso, né? Diante da... Como a DRJ, né, entendeu que não deveria apreciar nenhum documento, porque a DCTF, a falta de retificação da DCTF inviabilizava o crédito, que aí o retorno eu acho que é para a DRJ. Até para observar, Edeli, só assim, contexto histórico também, até 2015, esse era o entendimento majoritário nas DRJs, não trouxe documento, DCTF extemporânea, manifestação improcedente. Então, esse era o perfil. Com o parecer de 2015, é que esse perfil mudou, e aí, inclusive, há ainda turmas de DRJs que entendem que esse parecer não é aplicável a essa situação, mas ele, para mim, é claro. Então, desde então, eu passei a adotar como a posição majoritária do parecer 2 de 2015, que prevê, inclusive, a não apresentação de DCTF, sendo que apresentados documentos, então o parecer ele vai mais além, justamente para liberar, o objetivo é liberar essas questões aí lacunosas em relação ao contribuinte, entrega de DCTF e reconhecimento do direito creditório e liberar o contencioso, né, reduzir litígio. Então, a decisão do DRJ é 2014. Então, eu coloco essas duas ponderações para a conselheira Amélia. Eu acho que aqui o caso seria de conhecimento parcial, estou reformando o meu exame de admissibilidade, para não conhecer a segunda matéria por ausência de pré-questionamento, e acho que o retorno é para a DRJ. Posso falar? Pode. Com relação ao conhecimento, eu fui realmente no despacho de admissibilidade, mas revendo aqui, eu posso mudar o posicionamento para não conhecer. E com relação ao retorno à DRJ, também eu posso alterar aqui. Amélia, eu vou passar a palavra para o doutor Fernando e já te devolvo, tá? Doutor Fernando, pode falar. A minha dúvida é que nesses casos também me parece que já há, ainda que seja, pode ser um despacho eletrônico, já não há uma resistência desde a unidade, desde o despacho decisório, no sentido de não está retificado, está alocado o débito e vamos adiante. Pode falar, Edeli. Isso é que vai gerar divergência, né, Andréia? Porque você, inclusive, entende que o retorno deveria ser para a DRF, né? Que é algo que a gente discute, mas eu, na minha visão de contencioso, eu não consigo ver, porque
não há provas apresentadas junto com a DECOMP. Então, eu acho que a resistência começa no DRJ. É que a DRJ, Fernando, ela vai mandar para a DRF, sem dúvida. Pode falar, Fernando. É que, assim, o que acontece? Os processos antigos, saía esse despacho decisório sem intimação. Então, estava alocado, ele já indeferia, e um processo novo agora, o contribuinte é antes intimado para ele verificar se não tem uma questão de retificar, e já dá essa possibilidade, né? É por isso que eu tenderia sempre a compatibilizar com esse novo procedimento da Receita, que já manda, a Receita já intima. Agora, quando é feito um despacho decisório, sem uma intimação prévia, só porque o débito estava alocado, eu tenho uma propensão, assim, a voltar para a unidade, sabe? Porque até para o bom andamento, esses processos normalmente vão voltar para a unidade e 99% deles vai ser resolvido e acabou, sabe? Mas... Não, isso eu sempre falei, desde que eu entrei aqui. É isso aí. Nem volta. E de toda maneira permite que o contribuinte possa fazer esse diálogo, né, esse contraditório desde o início. Né? É só uma questão temporal. Se o processo fosse 2, 3 anos depois, ele ia ser intimado lá pela unidade de origem, né? Só consideração. Pode falar, conselheira Edeli. Eu desconheço o procedimento atual, como ele ocorre, por isso a minha dificuldade, né, decido dentro dos parâmetros do processo, né, poderia evoluir, mas, assim, tem um pouco de dificuldade, no caso a caso vai ficando difícil, né, o parâmetro que eu determinei aqui, para mim é seguro, né, para eu dar decisões coerentes, né. Mas não gera prejuízo, não gera prejuízo não, porque de qualquer maneira, mesmo que aconteça o retorno da DRJ, a DRJ vai mandar para a DRF, quer dizer, vai demorar só mais um pouco para julgar, mas já está, o tempo aqui é um tempo bem razoável, né? Então, é isso. A gente só vai postergar o tempo, mas é uma faixa de segurança, sim. Conselheira Lívia. Só para eu entender, porque eu entendi que a Amélia está tendente a alterar o conhecimento, a Edeli propôs a ausência de pré-questionamento com relação à segunda divergência, mas, porque ela consta do acórdão recorrido como argumento do acórdão recorrido. Ele fala, você não retificou a DCTF. Pode falar, Edeli. A segunda divergência está ligada àquela tese que eu e o Caio adotamos, acho que você nos acompanha, de que ele comprovou a certeza de liquidez do indébito por meio da apresentação da DIPJ. E que ela não... E que aí a gente vai reconhecer, no meu entendimento, que a DIPJ deveria ter sido analisada pela autoridade local e já vamos reconhecer o crédito se constasse da DIPJ que existia antes do despacho decisório. É essa a pretensão. Ele vem com o acórdão da 1302-1526, que vai dizer o descumprimento da obrigação de retificar a DCTF não seja perda de direito, desde que o verdadeiro valor devido possa ser confirmado através de outros meios. A IN 16699 reconhece efeitos da DIPJ. Então, e nada disso foi discutido no acórdão recorrido. Porque o acórdão... Deve-se considerar que, no presente caso, o contribuinte não retificou a DCTF. DCTF. Ele está querendo provar... Ele não vai fazer mais nada, ele não retificou a DCTF, vou ignorar. Isso. Em momento nenhum, o acórdão recorrido disse que a DIPJ era prova insuficiente do... Nem apreciou a DIPJ. Indiretamente, quando ele fala, não, mas não vou olhar mais nada? Na minha opinião, pré-questionamento aqui, para caracterizar a divergência, ele tinha que dizer que a DIPJ não é prova. Isso não foi, ele se recusou a analisar as provas. Dentre as provas, há a DIPJ, mas ele não abre
ele não olha para as provas, ele diz que não deve apreciar, porque só foram trazidas em recurso voluntário. Uma coisa está dentro da outra, mas se ele não tivesse, talvez, recorrido dessa parte, a gente poderia falar que está precluso alguma coisa, entendeu? Acho, bom, enfim. Tá. Recorreu do antecedente. Ele recorreu da questão antecedente, que era não ter olhado para as provas. Então, não vou dar consequência para inferências implícitas aí, não. Ele não olhou para as provas. Qual é a consequência de preclusão para isso? Vou passar a palavra para o doutor Fernando, que levantou a mãozinha. Por favor, doutor Fernando. Não, eu acho que nessa parte o contribuinte abriu mão de ter, de repente, o débito reconhecido de uma vez só. Né? O que ele fez quando ele não argue isso, vai voltar lá para analisar a documentação toda, DCTF versus a unidade de origem, ou a DRJ, vai analisar da forma que melhor lhe aprouver, né? Talvez se ele tivesse avançado, não é isso, dele falando da questão da DIPJ, poderia trazer aí um outro ponto para ser abordado. Edeli e Lívia. Arguindo ele está, desde a apresentação da manifestação de inconformidade. O colegiado ACOE que se recusou a apreciar esse conteúdo probatório. Então, a ausência de pré-questionamento não é de questionamento do contribuinte, é a ausência de debate no acórdão recorrido. O colegiado ACOE que se recusou a apreciar essa alegação, que estava dentro das provas que ele trouxe em recurso voluntário. Então, não é de questionamento do contribuinte, é de pré-questionamento da matéria no acórdão recorrido. Mas ele não embargou, né? Nem precisava, porque o colegiado ACOE já tinha dado uma razão suficiente para não apreciar isso. Conselheira Amélia, pode falar. Não, é justamente isso que ele falou, justamente porque eles não analisaram a própria DIPJ, né? Então, a senhora está mudando seu posicionamento em relação ao conhecimento do item, né? Então está conhecendo parcialmente também. Está conhecendo, então a senhora conhece parcialmente no mérito da provimento com retorno à DRJ. A DRJ. É porque o parecer 2, ele fala que a DRJ poderá baixar em diligência. Então, realmente pode se resolver na própria DRJ, porque poderá baixar. Então, a DRJ ela pode entender que ela tem elementos suficientes, tem acesso ao sistema, enfim. E pode ser que se resolva lá mesmo, porque o parecer ele fala que poderá baixar. Então vamos continuar. Doutora Lívia, como a senhora vota? Conhecimento e mérito já. Eu vou no voto original da doutora Amélia. São dois modos de ver a mesma questão. Eu entendo a posição da doutora Edeli, mas eu acho que quando o acórdão recorrido fala, ele não retificou a DCTF, ele fala, não vou analisar documento nenhum que você tenha me trazido, inclusive a DIPJ. Ele está negando também a força da DIPJ. Eu sei que isso é consequência, entendo que isso tudo, como está na primeira questão, também não vai fazer diferença nenhuma aqui no caso, mas se ele não tivesse recorrido dessa matéria, talvez poderia... A gente teve a cautela de recorrer de 2 pontos da decisão, porque poderiam falar que esse segundo argumento é um argumento autônomo, enfim, ele recorreu do segundo, e eu conheceria dos 2. Então, No conhecimento, a senhora abre divergência, então, para conhecer, e no mérito dá provimento com retorno à DRJ. Isso. Tá. Conselheira Viviane. Presidente, eu concordo com o conhecimento parcial no caso, né, apenas a primeira matéria, e nesse caso eu concordo com a decisão recorrida, cobrir o contribuinte trazer os elementos de prova aos autos com a impugnação, com a manifestação de conformidade, né? E independente do resultado da DRJ, o fundamento da DRJ no caso, acho que já desde o início deveria ter trazido esses elementos. Então, nego o provimento. Ok. Conselheiro Fernando, como vota? Eu vou acompanhar quase que na integralidade, né, o voto também da relatora, né, que adaptou ali com a conselheira Edeli, só que determinando, no meu caso, o retorno para a unidade de origem. Ok. Conselheiro Tozelli.
Na turma que eu julgava também a gente sempre mandava para a unidade de origem. Aqui eu até, pelo rito processual, acabei cedendo algumas vezes para a DRJ, mas vou fazer jus à minha origem da TO, que é na linha do Dr. Fernando, acompanha a divergência dele. Ok. Conselheiro Caio. Eu vou acompanhar a relatora, inclusive com retorno para a DRJ, porque eu observo onde houve a falha processual. Conselheira Lívia, pode falar, ainda não votei, pode falar. Só como o pedido é retorno a colegiado de origem, eu não sei se DRJ a gente estaria dando provimento parcial. Coloco porque a gente não está dando o que ele pediu. Né? Pode falar, conselheiro Caio. Eu entendo a minúcia da doutora Lívia, mas eu entendo aqui que tem um princípio da fungibilidade. O pedido dele, no fim do dia, é para retornar para ser apreciadas as provas, correto? Então, eu acho que essa sintonia fina, Lívia, na minha opinião, não afeta a abrangência do pedido, entende o que eu quero dizer? Então, eu acho que no fim a gente está dando provimento exatamente dentro do pleito dele. Aí, se é turma ordinária, DRJ, ou é uma sintonia fina que acho que não afeta. Bom, eu vou votar com a relatora, com retorno à DRJ, porque a questão é de DCTF e eu uso os preceitos do parecer 2 de 2015 e eu entendo que a DRJ ela poderá baixar em diligência, então aqui nesse caso específico do parecer 2 de 2015 eu voto com retorno à DRJ. Então, vamos ver aqui, foi por maioria, conhecido parcialmente do recurso, vencida a conselheira Lívia, que conhecia do recurso. Quanto ao mérito, foi dado provimento por maioria, vencida a conselheira Viviane, que negou o provimento, e os conselheiros Fernando e Toselli entendem que o retorno é para a DRF, certo? Eu acho que nessa linha de alcance do recurso, como o Caio colocou, poderia até ser que o Fernando Toselli, votando pelas conclusões... Conclusões, tá. Pelo retorno para a DRF. Tá, retorno à DRF. Volta pelas conclusões do provimento, né? A gente costumava votar, Edeli, antes, acho que na época da Adriana, o retorno em separado. E aí votava o mérito foi tal, e o retorno, aí alguém divergia no retorno, não sei. Mas todo mundo concorda com o retorno. Está implícito já o retorno, todo então para que fazer a votação só para o retorno? Já está pronto, já está resolvido. A gente vota o retorno em separado quando tem divergência no retorno. Quando alguém suscita o retorno. Tá? Então, tá certo? Então, vamos lá. É conhecido parcialmente, por maioria, vencida a conselheira Lívia, que conhecia. Do mérito, foi dar provimento com retorno à DRJ, vencida a conselheira Viviane, que negou o provimento, o conselheiro Fernando e o conselheiro Toselli votaram pelas conclusões com retorno à DRF, ok? Podemos passar para o próximo? Então, agora... Bom, gente, querem 10 minutinhos de intervalo, a gente retorna às 4 horas, tá? Então, são 15h47, retorno às 16, ok? Até já. Fabimar, pode parar a gravação.